Vamos abrir a palavra do Senhor agora para a nossa meditação no Salmo 32. Salmo de número 32 será o texto base da nossa meditação de hoje. Assim diz a palavra de Deus. De Davi, Salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava, dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. E não sejais como a mula ou como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais sem freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar. Deus, nós já lemos a Tua palavra, e agora te pedimos que o Senhor abençoe a exposição dela. Abençoe, Senhor, o coração de cada um de nós que ouvirá a Tua palavra nesta manhã, e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, neste salmo, Davi começa os versos 1 e 2 nos falando sobre uma verdade que é muito cara para nós, protestantes, reformados, sobre o perdão sem obras. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Davi afirma a justificação aos olhos de Deus sem o mérito de obras. Por obras, nós já sabemos, não podemos ser salvos, mas somente pela fé. E é disso que Davi fala nos 2 primeiros versos deste salmo. No Novo Testamento, Paulo cita esses mesmos 2 versículos para provar que a justificação não depende das obras, e sim da fé. A verdade é que nós não podemos encobrir os nossos pecados diante de Deus. Para nós sermos perdoados, nós precisamos de outro tipo de cobertura. Não esconder o pecado, mas que ele seja coberto pelo sangue, lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma pela qual podemos ter os nossos pecados perdoados. Essa é a cobertura que ele nos oferece gratuitamente por meio do Senhor Jesus. Por isso, a ideia central desse salmo gira em torno da seguinte afirmação: felizes, bem-aventurados aqueles que não encobrem o seu pecado, mas confessam a Deus, para que Deus os encubra com perdão. Felizes aqueles que têm o seu pecado perdoado. Amados irmãos, a primeira lição que esse salmo nos ensina é a respeito da agonia de quem esconde os seus pecados de Deus. Desde a queda, a reação natural do homem diante do seu pecado é fugir de Deus. Quando Deus apareceu a Adão e Eva após a queda, na viração da tarde, qual foi a reação deles? Diz a palavra de Deus: esconderam-se da presença do Senhor. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Quando você peca, você geralmente busca se refugiar em Deus, se confessar a Deus imediatamente, ou você sofre do mesmo erro que eu, de tentar se esconder da presença de Deus, de demorar a se confessar ao Senhor, assim como fizeram Adão e Eva, se escondendo de Deus, como se fosse possível se esconder dele. Isso acontece porque a queda trouxe vergonha e temor diante de Deus por causa dos nossos pecados. A visão de Deus, de um Deus santo, é terrível para nós, homens pecadores. Quando Isaías se deparou com a presença de Deus, ele disse: miserável, eu estou quase
morrendo diante dessa visão gloriosa. Ai de mim, ele diz, porque sou pecador. E tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Pedro se deparou com a glória de Cristo, ele falou: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Assim é a reação do homem. Após a queda, ele é pecador e por isso ele foge de Deus. E, infelizmente, essa costuma ser também a nossa reação. A sensação de quem sabe que está desagradando a Deus e permanece no pecado, não confessando os seus pecados, é de angústia. Quando você sabe que você cometeu algum pecado e esse pecado ainda não foi tratado, isso deve trazer angústia ao coração do crente. E mesmo as pessoas que não se importam em agradar a Deus, quando elas estão em pecado, quando elas pecam, isso traz também angústia ao coração delas, porque o coração do homem, quando vive escravo do pecado, ele é tomado por uma sensação de vazio, de angústia terrível, e eles procuram preencher esse vazio, cometendo ainda mais pecados, se entregando ainda mais à sua lascívia. E por isso acabam se tornando ainda mais vazios e ainda mais angustiados. O pecado ele é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem, e mais você precisa beber para se sentir falsamente saciado, até o momento em que você se vê atolado, até onde não há mais escapatória. Então, Davi reconhece essa verdade e a expressa com termos muito vívidos, como uma aflição física, como uma enfermidade. Ele diz sobre a angústia de um espírito que tem pecados não confessados e não tratados. O que aconteceu com Davi enquanto ele calava os seus pecados? Ele diz no verso 3: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Envelheceram os meus ossos, eles perderam o vigor, ficaram frágeis, doloridos, enfermos. Era como se Davi sentisse a sustentação do seu corpo indo embora do seu corpo, perdendo o seu vigor e a sua força. Pelos meus constantes gemidos todo dia, Davi descreve a dor da sua consciência em termos de dor física, em termos de enfermidade física, como uma febre que fazia com que Davi sentisse dor nos ossos, dor nas juntas, e gemesse de dor. Embora fosse uma aflição espiritual, ele escreve como uma dor física. O pecado na vida do crente é uma presença hostil que produz confusão e angústia. Por isso Davi escreve dessa forma. De fato, uma consciência afligida pode refletir na saúde do corpo. O estresse mental pode agravar uma percepção de dores nas articulações, tensões musculares e daí por diante, amados irmãos. Deus ele também pode nos afligir com enfermidades para nos castigar e nos disciplinar por conta dos nossos pecados, como nós vamos ver adiante em 1 Coríntios 11. E Davi confirma isso, ele diz no verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele sentia o seu corpo debilitado por conta do seu pecado. A sua vida se tornou seca, se tornou árida. E é assim que nós sentimos quando nós nos pecamos, vazios, secos. O pecado nos oferece um oceano, nos promete um oceano, mas nos entrega um deserto. Ele promete uma chuva de prazer, mas entrega sal, nos entrega sequidão. É isso que o pecado traz na vida do crente. Quando nós temos pecados não confessados e não tratados, Deus pode nos castigar e nos disciplinar de várias formas. A primeira é mais óbvia. Óbvia são as consequências naturais do nosso próprio pecado. Aquele que pecou, o Senhor pode perdoá-lo daquele pecado, mas ele muito provavelmente colherá o fruto da sua transgressão, as consequências do seu pecado. O Senhor pode nos livrar das consequências? Sim, mas esse não é o modo ordinário de Deus nos tratar. Ele frequentemente permite que as consequências dos nossos pecados nos persigam e nos alcancem para nos disciplinar, para que não venhamos a pecar dessa forma mais. Ou nos fazendo passar por aflições. Basta olhar o exemplo de Israel no tempo dos juízes. Quando aquele povo pecava e se rebelava contra Deus, o Senhor levantava opressores que oprimiam o povo para que ele se voltasse ao Senhor, se confessasse, se arrependesse. Ou, como nós já dissemos, enfermidades físicas, dores, febres, etc. Em Deuteronômio 28, Moisés diz o que Deus faria se o povo não andasse nos mandamentos do Senhor. Ele diz: o Senhor fará que a pestilência te chegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la.
O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com calor ardente, e a secura, e com crestamento, e a ferrugem. Isso te perseguirá até que pereças. Veja que a linguagem é muito semelhante à que Davi usa aqui no Salmo 32. Em 1 Coríntios 11, no Novo Testamento, Paulo diz, referindo-se àqueles coríntios que estavam pecando e estavam tomando da ceia indignamente. Ele diz, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Veja, Deus, por conta do pecado da igreja de Corinto, Deus estava fazendo com que aqueles pecadores, aqueles que faziam parte da igreja, ficassem fracos, doentes e até morressem. Assim, pense nos pecados que você tem cometido. Você tem confessado seus pecados a Deus? Você tem se refugiado em Deus? Você tem pecados que ainda precisam ser confessados, que ainda precisam ser tratados? Se você é um crente, esses pecados devem afligir a sua alma para que você busque arrependimento no Senhor. Até quando nós tentaremos ocultar pecados de Deus? Você pode ocultar pecados da sua família, da sua igreja, do seu pastor, mas você não pode esconder pecados daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, daquele cujos olhos são como labaredas de fogo que iluminam a escuridão, que enxergam através das trevas, enxergam todas as coisas. A palavra de Deus diz no Salmo 139, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa. Isaías diz, no capítulo 29, no verso 15, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem, quem nos vê, quem nos conhece? E o Salmo 33, dos versos 13 ao 15, diz, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ou na visão de Ezequiel, no capítulo 8, em que Deus escava as paredes do templo, assim também Deus escava o coração de cada um de nós para enxergar e pôr à luz todos os pecados que temos ali escondido. Porque muitas vezes pecamos e dizemos, como aquele povo em Isaías capítulo 8, o Senhor não nos vê, o Senhor não nos vê. Até quando esconderemos os pecados de Deus? Confesse os seus pecados. Ninguém que confessa pecado de Deus sai impune. Lembre do pecado de Davi e considere nessas coisas. A segunda lição que esse texto nos traz é sobre a paz daquele que confessa os seus pecados a Deus. As aflições que a mão de Deus fez pesar sobre Davi nos versos 3 e 4 serviram de disciplina porque fizeram com que Davi se arrependesse e confessasse os seus pecados a Deus. O verso 5 diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. A aflição é uma grande professora nas mãos de Deus. É uma ferramenta didática pela qual o Senhor nos conduz de volta aos seus caminhos, nos traz ao arrependimento. Se nós somos verdadeiros crentes, o Senhor irá nos disciplinar. A palavra de Deus diz que o Senhor disciplina aquele quem odeia? Não, aquele quem Ele ama. Se Deus não tivesse afligido Davi, muito provavelmente ele nunca teria confessado aquele pecado. Aquele pecado permaneceria não tratado durante toda a sua vida. O puritano William Gurnall, ele diz que Davi compôs esse salmo quando a sua consciência estava afligida por conta do seu pecado que ele cometeu com Batseba, o seu adultério, a ocultação e o assassinato que ele cometeu para ocultar o seu pecado. Se Deus não tivesse mandado Natã para expor o pecado de Davi, Davi não teria se confessado. Por isso, benditos sejam os Natãs de Deus na nossa vida, que expõem o nosso pecado, que apontam o dedo para nós e dizem, você está errado, você está pecando, porque se não for dessa forma, nós não retornamos naturalmente para o caminho correto. Mas lembre-se que Deus ele não somente expôs a Davi o seu pecado, mas Deus castigou o pecado daquele homem severamente. Deus tirou a vida do filho de Davi, o fruto do adultério que ele havia cometido. Deus o recolheu para si. Para ensinar a Davi que não se pode esconder pecados de Deus, cometer pecados, escondê-lo e pensar que por isso sairemos impunes. O provérbio
Diz no capítulo 28, no verso 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi foi misericordioso com Davi, mas ele aprendeu a lição da forma mais difícil, da forma mais dura possível. Nesse ponto, então, nós podemos extrair uma outra lição muito valiosa para a nossa vida. Não espere até que Deus resolva te castigar, para que você se arrependa e confesse a Ele os seus pecados. Se você tem pecados a confessar, confesse logo. Confesse hoje, antes que a mão de Deus pese sobre a sua vida, como pesou sobre a vida de Davi. Com certeza, se Davi soubesse as consequências terríveis que o seu pecado traria sobre a vida dele, ele teria buscado se refugiar em Deus e não teria tentado ocultar o seu pecado. Ele teria confessado antes que fosse tarde demais. Por isso eu aconselho que você faça o mesmo. Quando nós oramos, geralmente nós temos muito a pedir, pouco a agradecer e quase nunca nós nos confessamos diante de Deus. Mas não deve ser assim na vida do crente. Devemos nos confessar diariamente, porque diariamente renovamos os nossos pecados. Por isso, juntamente com eles, devemos renovar as nossas orações e as nossas confissões. A confissão, amados irmãos, vem sempre antes do perdão. E qual foi o resultado que Davi teve quando ele confessou o seu pecado? Ele diz na segunda metade do verso 5, que tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, Davi não foi perdoado antes que tivesse confessado os seus pecados a Deus. Por isso, confesse os seus pecados ao Senhor. Isaac Craven, ele diz, com os homens, uma confissão livre abre caminho para uma condenação. Mas com Deus, quanto mais um pecador se lamenta por sua ofensa, mais ele atenua, mais ele diminui a ira do seu juiz. Assim, se você quer sentir alegria verdadeira e paz de consciência, confesse a Deus os seus pecados. Ele te dará alegria, assim como ele trouxe ao coração de Davi. A promessa de Deus ela é fiel e ela é verdadeira. Ele diz, a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O crente é o ser mais feliz, é a criatura mais jubilosa que existe na face da terra, porque ele sabe que os seus pecados foram perdoados. E ele sabe que seus pecados são perdoados quando ele os confessa e os põe diante de Deus e clama o perdão. Por isso, amados irmãos, se você quer sentir essa alegria que só o crente sente, essa alegria suprema de saber que pertence a Cristo e que seus pecados estão perdoados, então se confesse a Ele. Há um hino cuja letra em inglês diz: que dia feliz, quando Jesus limpou os pecados da minha alma. Esse é o dia mais feliz da nossa vida. Mas esse pecado, esse perdão que nós recebemos de graça quando nos confessamos, é de graça para nós. Mas não foi de graça para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ser perdoados diante de Deus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para que, pela fé no seu sangue, pela fé na sua morte e na sua ressurreição, sejamos salvos. Não é pelas nossas obras, não é por mérito, não é porque eu obedeço a Deus e sou salvo. Não. Mas porque Cristo morreu por nós. Se Cristo não tivesse morrido, nem a mais amarga lamentação, nem o choro mais amargo, mais triste poderia mover a mão de Deus para que nos perdoasse. Foi o sangue de Cristo que nos tornou propício, que tornou Deus propício a nós. E por ele nós podemos ser salvos. Por isso, aquele que foi perdoado reconhece o perdão de Deus e louva ao Senhor e reconhece a alegria que o Senhor dá a todos os crentes. A terceira lição deste salmo é a atitude do crente. Qual é a atitude do crente? A atitude do crente é se refugiar em Cristo. Depois de ter sido perdoado, Davi confessa qual é o refúgio do homem piedoso. Ele diz no verso 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Sempre que nós pecamos, nós devemos confessar os nossos pecados e buscar abrigo na misericórdia do Senhor. Jesus é como a nossa Hebron, como a nossa cidade de refúgio, onde nós nos acolhemos para nos refugiarmos, para fugirmos do vingador de sangue. Ele é a nossa cidade, Ele é a nossa cidadela, a nossa fortaleza, e é na misericórdia dele que nós devemos nos refugiar. Não espere até que seja tarde demais para que você busque esse refúgio na misericórdia de Deus. Ele continua dizendo no verso 6, na segunda metade desse verso:
Ele fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te. Não espere até que seja tarde, querido irmão. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porquanto é rico em perdoar. Se você é um crente, confesse os seus pecados antes que Deus resolva te disciplinar, porque a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada. Só olhar o que Davi havia acabado de dizer nos versos anteriores, quando a mão de Deus pesou sobre a vida dele por conta dos seus pecados não confessados. Confesse então a Deus enquanto a porta da misericórdia ainda está aberta. Não espere até que Deus feche a porta da arca, para que você seja arrastado pelo dilúvio da ira de Deus, juntamente com o mundo. Davi prossegue e diz: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. A ira de Deus contra o pecado é como uma represa que está sendo que está se enchendo cada vez mais e mais. Porém, mais cedo ou mais tarde, nós sabemos, Deus abrirá as comportas da represa e deixará que a sua ira corra livremente sobre este mundo. Não espere até que isso aconteça. Busque a misericórdia do Senhor hoje mesmo, agora mesmo. Construa sua casa na rocha, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: e todo homem que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas siga o exemplo de Davi. Faça do Senhor o seu refúgio. Olha o que ele diz no verso 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O mesmo Davi que sentia Deus pesando a sua mão no começo do Salmo, é o mesmo Davi que agora confessa: o Senhor é o meu esconderijo, eu o encherei com alegres cantos de livramento. Jesus é um verdadeiro refúgio, mas ele não será o seu refúgio até que você se refugie nele. Jesus é um verdadeiro abrigo para todos os pecadores, mas ele não será o seu abrigo até que você se aproprie das promessas de Cristo e se refugie nele. Fontan E. Elwes, ele diz: suponha que um viajante num local seco, aberto e arenoso, fique alarmado pela aproximação de uma tempestade. Ele procura um abrigo, mas se seus olhos discernem um lugar para escondê-lo da tempestade, ele permanece parado e diz: vejo que há um abrigo e, portanto, permanecerei onde estou. Ele não se refugia neste abrigo? Ele não corre para escapar do vento adverso da tempestade? Antes era um esconderijo, mas só se tornou o seu esconderijo quando ele correu até ali e se protegeu. Caso ele não tivesse ido até lá, ainda que tivesse sido a proteção para outros milhares de viajantes que ali se refugiaram, para ele seria como se tal lugar não existisse. Quem não vê rapidamente nesta simples ilustração que as bênçãos do Evangelho são tais somente se nos apropriamos delas pela alma? Por isso, se refugie em Cristo, confesse a Ele os seus pecados, porque Ele é rico em perdoar, Ele é rico em nos conceder a sua misericórdia. Da mesma forma, o perdão só pode ser alcançado quando o pecador confessa os seus pecados a Deus e se refugia na sua graça. Deus está de braços abertos para receber os pecadores. E se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, se nós, como aquele homem da parábola, batermos no peito e dissermos: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, então o Senhor estará de braços abertos para nos receber. Os braços do Senhor só estarão fechados se nós chegarmos a Ele de maneira hipócrita, se nós chegarmos diante dEle de maneira orgulhosa e não confessarmos os nossos delitos. Jesus é aquele, amado irmão, que aplica em nossa consciência ferida o bálsamo de Gileade, cura as dores da nossa consciência e nos faz ter paz com Deus, e nos faz ter verdadeira alegria. É só diante do perdão dos nossos pecados que podemos desfrutar desta alegria maravilhosa que Ele nos concede. E por fim, em quarto lugar, a quarta instrução deste salmo, a quarta lição deste salmo é a instrução de Deus para o crente, para aquele que foi perdoado. Quando Deus perdoa um pecador, Ele requer agora que esse pecador ande na sua lei, que esse pecador cumpra os seus mandamentos.
É por isso que Davi continua escrevendo no verso 8: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Esse verso ensina que Deus faz três coisas com os salvos: instrui, ensina e aconselha. Se uma pessoa é salva, ela vai levar muito a sério essas coisas. A instrução, o ensino e o aconselhamento que Deus nos dá na sua palavra. Mas o salvo, ele não obedece a Deus somente por medo da punição, mas por gratidão. O crente ama a Deus e por isso guarda os seus mandamentos. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o apóstolo João também ensina: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Você, falando diretamente aos olhos de cada um de vocês, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você deixou de cometer algum crime, algum delito, não porque você parou e considerou e disse, isso é errado, mas por medo da pena, por medo da punição de ser pego e ser processado ou algo parecido. Assim, Davi aqui nos diz que não deve ser essa a conduta do crente. Nós devemos servir a Deus por amor, por gratidão, não somente por temor. É por isso que Davi continua escrevendo no verso 9: Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. A mula e o cavalo não obedecem de bom grado aos seus senhores. Eles só obedecem debaixo de coação. Eles só obedecem quando a espora machuca a sua barriga, ou quando eles são puxados ali pelo cabresto daquele que os dirige, mas assim não é a vida do crente. O crente obedece a Deus porque ama, não debaixo de coação, debaixo de coerção, mas porque ama ao seu Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 26:3: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para a costa do insensato. Mas essa não é a conduta cristã. Essa pode ser a conduta do mundo, mas para nós que estamos em Cristo, essa não deve ser o nosso modo de agir. O caráter do justo é de obedecer a Deus por amor. Nós não somos como a mula, nem como o cavalo, mas nós somos como filhos de Deus que obedecem ao nosso Pai por gratidão, porque nós o amamos. E por fim, o Salmo termina constatando três coisas. A primeira delas é o sofrimento que deve acompanhar a vida do ímpio. Ele diz na primeira metade do verso 10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Se nós, crentes, sofremos por causa do nosso pecado, quanto mais o ímpio não terá sofrimentos na sua vida. Quanto mais aquele que não serve a Deus, aquele que não confessa os seus pecados, quanto mais ele será castigado e sofrerá nas mãos de Deus. Segunda constatação é que os justos encontrarão misericórdia. A segunda metade do verso 10. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Por mais que o crente ainda seja pecador, por mais que o justo ainda cometa transgressões contra Deus, ainda assim, misericórdia o assistirá. Porque ele confia em Cristo, porque ele foi lavado no sangue de Cristo e o seu desejo é se ver livre das corrupções que ainda restam na sua carne. Por isso o Senhor lhe dará a sua misericórdia. E a terceira constatação: diferente do ímpio, o justo ele deve se alegrar em Deus. Ele diz no verso 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Enquanto a vida do ímpio é cheia de sofrimentos, o crente tem uma promessa de alegria. Ele tem a promessa da alegria eterna no reino da glória. Mas ainda aqui, no agora, no hoje, ele já desfruta da alegria. Ele já desfruta um antegozo da glória que ele terá no reino dos céus. Por isso, queridos irmãos, nós devemos nos alegrar. Se você é salvo, se alegre, porque você foi perdoado. E não existe alegria maior do que essa. Mas se os seus pecados não estão perdoados, então é motivo de nos alarmarmos. É motivo de se alarmar, porque essa alegria de que tenho falado neste salmo, e que Davi nos ensinou neste salmo, é reservada somente para aqueles que têm os seus pecados perdoados. Lembre que o justo não é aquele que nunca falha ou que nunca comete pecados, aquele que tem uma vida ilibada. Não. O justo é aquele que, mesmo sendo pecador,
se confessa a Deus, se arrepende e obtém o perdão dos seus pecados. Então confesse os seus pecados a Deus, confesse a Cristo e confie no perdão que Ele dá, se nós nos confessarmos a Ele. E o ímpio não é somente aquele que vive cometendo os pecados mais escandalosos, aquele que vive na imoralidade mais baixa, mais profunda, não. O ímpio é aquele que, mesmo que possua uma aparência externa de religião, de civilidade, mas ele não confessa os seus pecados a Deus. Ele não confia no perdão de Cristo e, portanto, seus pecados são retidos nele. E ele não recebeu o perdão dos seus pecados. Por isso eu finalizo rogando que você coloque a sua confiança em Cristo. Ele é poderoso para nos livrar e nos salvar de todos os nossos pecados, desde que nos refugiemos nele, desde que confessemos a Ele os nossos pecados, confessemos a Ele as nossas transgressões, para que Ele nos limpe a nossa consciência, para que Ele nos dê a sua alegria que provém da salvação. Confesse a Cristo o seu pecado hoje mesmo. Não espere, como nós já falamos, até que seja tarde. Se você fizer isso, Ele prometeu que você não somente será salvo, mas ainda neste mundo você desfrutará da verdadeira alegria. Em vez de encobrir os seus pecados de Deus, peça que Ele cubra os seus pecados de outro modo. Não escondendo, mas cobrindo a sua vida, o seu espírito com o sangue de Cristo, que nos perdoa de todo pecado. Que Deus assim te abençoe, amado irmão, e te guarde, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento e em seguida vamos nos separar para as salas da escola dominical. Santo Deus, obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos concede gratuitamente o perdão. Não podemos conquistar isso por nós mesmos, mas o Senhor nos dá pela sua infinita graça e misericórdia. Senhor, quão indignos nós somos de estarmos aqui, mas ainda assim que alegria o Senhor nos concede por sermos perdoados. Se há alguém aqui nesta manhã que ainda não desfruta dessa alegria, eu peço que o Senhor derrame-a sobre o coração dessa pessoa. Faça com que ela seja perdoada, que ela confesse os seus pecados, que ela não sofra os sofrimentos que o ímpio terá nesta vida, mas que o Senhor lhe dê alegria, para que mesmo ainda sendo pecador, o Senhor lhe dê a alegria da salvação, a certeza da salvação. E por fim, Senhor, desfrute, e todos nós desfrutemos da alegria eterna do teu reino de glória. Assim eu peço humildemente, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.